no tambor, tô no tambor até hoje, vou continuar nesse tambor até que o tambor me leve. Isso que eu queria perguntar, porque, não te interrompendo, se já tinha nascido o espiritismo, se já nasceu no A minha mãe espiritismo. já é desde quando eu me lembro por gente, que inclusive as primeiras pessoas que ela me levou para benzer, que numa época que era chamada de benzedeira, eu lembro até hoje, ela me levou, era molequinho como benzedeira lá, levou eu lá, tem uma benzedeira que vai tirar as coisas ruins desse menino. Eu falei, mas o que eu tenho de ruim? Beleza, e fomos. Aí eu lembro até hoje, André, que essa senhora mandou trazer uma cestinha de ovo. Ah, E eu olhava aquela cestinha de ovo com alguns ovos, ovos de galinha normal, e no chão da casa dela tinha muito bicho. Tinha tartaruga andando, tinha um coelho andando e uns negócios, e ela falou: me traz a tartaruga. Aí trouxeram a tartaruga pra ela, não sei se era uma tartaruga ou era um cágado, eu não sabia definir na eu época. também não sei até hoje. E ela pegou aquele ovo, ela passava em mim, o ovo sem quebrar, um ovo comum. Ela ficava com umas rezas, ela passava o ovo na minha cabeça, passava na casca da tartaruga e quebrava no chão. E eu ficava pensando assim, mamãe passa necessidade às vezes lá em casa, dá esse ovo pra nós. Eu não tô rindo do. Não, mas é uma história que É até porque, eu ria. é porque, é porque pra mim, assim, que não. Leigo do Nunca vi assunto. leigo do assunto, leigo, né? Não sabe, entendeu? Então fica um tão engraçado. Então, André, mas aí que eu falo que nós vamos levar essa podcast para que essas pessoas entendam a entender uma religião que vem fora dos padrões assim das escrituras bíblicas, outras coisas, mas é uma religião de caridade. Então eu vou colocar as Lógico, pessoas de um jeito bem agradável, bem divertido, em contato com essa religião. sim. E ali aquela senhora pegava o ovo, passava em mim, na tartaruga e quebrava. E eu ficava, qual é a conexão entre eu e a tartaruga? Se eu sou ligeirinho, eu gosto de brincar, eu gosto de subir e pular, e a tartaruga é mole, tem o casco, e eu ficava com aquilo. E no outro dia eu já não estava mais sentindo dor no corpo. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça. Por que quebrava o ovo? Porque não dava para nós que ovinho frito de manhã vai muito bem, para quem está passando umas condições financeiras bravas. Beleza. Eu também quero entender isso aí. E com isso eu já comecei desde pequeno. Mamãe levava para cá, levava no terreiro que ela frequentava, que faz parte da Federação Espírita de São Paulo, que muita gente nem sabe que o Espiritismo tem uma federação que administra, como a religião católica tem o Vaticano, Sim. como as religiões cristãs têm suas sedes principais, nós também temos a nossa. Temos a Federação Brasileira, as federações estaduais, que controla tudo isso aí para que não seja feita coisa errada. Mas daquilo ali eu achava engraçado. E quando ela começou a frequentar mais o terreiro, eu ia. Mas eu ficava no fundo do terreiro olhando. E eu via barulho, bamba de bumba de baba de bumba de ba. Mas eu ficava lá com respeito do barulho e meu pé ficava assim. Aí a pessoa que administrava, eu não entendia nada, não sabia quem mandava, não sabia como é que funcionava aquilo. Eu sei que aquela mulher falava, menino, para de bater o pé. Você sentiu alguma coisa em você assim que É, te moveu? eu tava E entre você já 10 anos, começou. 12 anos, e aquele tambor batia, meu pé ficava no chão. Ela falava, menino, para de fazer barulho. Aí eu tomava uma bronca e parava. Daqui a pouco, parece bunda de mulher quando escuta samba. Pode ver que a bunda parece que tem vida. Ela começa a sambar. O meu pé sambava e eu tomava bronca. Eu falei, mas o que eu tô fazendo aqui? Esse jogo. E isso foi voltando alguns anos depois e foi indo. Até que um dia eu descobri que aquela senhora, a finalidade dela é ensinar, era as coisas todas. E ela falou, você não tem vontade de aprender aquele tambor? Eu falei, eu não entendo nada de tambor, eu não sei nem pra que serve um tambor, eu não sei pra guardar água quando minha mãe fazia nós ir buscar água. Mas vou lá. E comecei a brincar, e aí que eu fui descobrindo que tinha um tamborzinho de 10, Se interessou. 10 centímetros, 12 centímetros, 14 e tal. Ela falou, fica no pequenininho ali. E o cara do primeiro batia, André, pap, 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 e eu ficava com a mão, pap, 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 para, pá. E daqui a pouco ele, para com o barulho. Porque ele parava, mas eu continuava o papo papo. E ele dava um cascudinho na minha orelha, para menino, não faz assim não. Ela viu em você já que você Alguma era uma coisa. pessoa espírita. É. E foi indo, e foi indo. E mamãe frequentava aquilo, e meus irmãos, um foi desistindo, o outro já não ia, mas eu sempre ali na aba da minha mãe. Eu quero ir, eu quero ir. E foi até que um dia eu me acidentei, André, e quebrei o pé. E mamãe falou, vamos fazer uma cirurgia lá. Moto, não? Não, eu fui jogar bola. E eu lembro até hoje que um amigo fez uma brincadeira de muito mau gosto, depois eu dei risada. Eu era tão ruim de futebol
E na hora que eles escolhiam o time, se sobrasse eu e o Saci Pererê, eles escolhiam o Saci, velho. Cara, Era ruim. Eu era mesmo de muito bola. ruim, muito ruim. Mas eu ia pra completar time. Tanto que eu caí sozinho quando eu fui chutar a bola. Eu pisei na bola, tropecei, caí e quebrei o pé. Se machucou. Quebrei, coloquei um gesso. Aí mamãe falou, né, vamos operar o sei lá. Tá, vocês vão cortar eu lá, sem medicina, sem... Não vai. Aí ela levou eu. Operação espiritual. Inspiração espiritual. Foi a primeira vez que eu tive um contato com isso aí. Foi divertido. Aí aquela senhora lá da frente, que o nome dela é Dona Creuza, eu tenho muito orgulho, eu tenho honra de ter aprendido com ela. Ela foi atendendo todo mundo. Aquela hierarquia foi na fila. Quando a fila chegou em mim, ela apontou, ela falou, traz aquele menino agora. Eu tava usando muleta, eu levantei com a muleta e saí correndo, cara. E fugi de medo. Com medo. Aí o pessoal foi lá fora, me pegou com muleta e tudo e me trouxe. Eu falei, eu não vou. Uma coisa nova pra você, né? E E não vai te operar. Vai. E como assim vai me operar? Como assim? O que vocês vão fazer comigo? O que eu tenho contra vocês? O que eu fiz contra vocês? A Que mal eu inocência de uma tenho? criança, operar é abrir ali, costurar, cortar. Corte. Que existe umas músicas aí que ela sempre falava assim, que mal te fiz eu? E eu ficava isso, que mal te fiz eu pra vocês cortar eu em pedaços? Eu não fiz nada pra ninguém. Tá, e eu lembro que ela trouxe uma bacia grandona assim, Ah, e como você tá com gesso, eu não entendia nada. Nessa época eu era muito leigo. Hoje já um pouco mais estudado, já alcancei um pouco mais de grau de escolaridade, eu entendi. Ela colocou o meu pé ali, André, direito, o meu pé direito, que estava engessado do joelho para baixo, jogou uma água, o gesso amolece. E o meu pé tava roxo, inchado, certo. pressionando o gesso, né? Tava apodrecendo. Porque Porque eu tava tendo problema com o gesso, eu tava germinando pus no gesso. E o médico... No hospital tradicional, ele... E começou a apodrecer. E ele tirava o gesso, dava umas injeções, inclusive o infeliz me deu 5 bezetacil, meu. Dói, né? Doída, né? Que eu vou Nossa, dizer, terror. se pudesse, eu não tenho esse dom, mas se eu pudesse castigar um cara, seria o cara que inventou essa É bezetacil. doída. Nossa, eu tomei uma num braço, depois no outro, depois numa bunda, depois na outra, depois no outro braço de novo. Cara, eu andava igual aqueles bonequinhos Lego, assim, eu não conseguia mexer o braço de tanto que doía. Mano, mas tudo que acontecia nessa época aí, você se machucava, você tinha uma dor de garganta, o remédio que tinha era Benzedeira. Bezetacil. E benzedeira. também. Benzedeira e bezetacil. Tudo já começa com B. B de bezetacil, B de benzedeira. Se a benzedeira não deu, a bezetacil resolve. Depois que você terminar esse assunto, eu vou cumprimentar, que eu também fui curado por uma benzedeira e eu acho que ela me salvou, mas continua. E aí, André, essa senhora, ela... Eu falo senhora porque eu tenho um carinho e respeito, mas ela estava com um chapeuzinho enterrado na cabeça, ela falava igual um homem e fumava charuto e tava com uma garrafa de cachaça embaixo do braço. Incorporada. E eu falava, ela é uma mulher ou ela é um homem? Eu tava num estado de pânico tão grande. Nem passava na tua cabeça Não. que isso podia ser espiritismo. Não, eu não tava sabendo nada daquilo. É espiritismo a palavra certa? Uma incorporação. Incorporação. Um processo de incorporação. Eu tava ali, ela pegou e quando abriu assim, eu tava o osso onde tinha quebrado, que ficou uma ferida, Só tava... fazer uma observação aqui, João. O pessoal, eu sou muito leigo nesse assunto, você entendeu? Eu vou falar palavras que talvez não se encaixa ou tá errado, mas aí ele tá aqui para me corrigir e eu também tô para aprender, como eu falei, eu tô aqui há 4 dias escutando, eu conheço ele há muito tempo, mas 4 dias para cá e decidiu ele vir no primeiro podcast aqui, ele tá me ensinando muito, tá bom? Então eu acredito que algumas pessoas vão até achar estranho, mas eu vou contar um fato que é real. Eu não posso enfiar isso pela garganta das pessoas e da cabeça e falar acredite. Então é disponível, acredite quem quiser. Lógico. Se os quiserem nos respeitar, respeite. Se achar que foi bonito, foi. Se achar que não quiser criticar também, o celular tá aí para isso. É isso aí, Eu não tô aqui para me preocupar com a vida alheia. é isso aí. E essa senhora, depois ela pegou, que tirou o gesso, tava um hematoma marrom, assim, meio apodrecido, vazando pus. Ela olhava para mim e falava, não vai doer. Mas eu já tava em pânico, cara. Falei, não vai doer o quê? Mas eu já tava apavorado. Eu queria correr dali de qualquer jeito e minha mãe segurando eu assim, meio forçando a barra com a mão. Que mãe eu acho uma coisa muito interessante. Ela doutrina o filho com uma facilidade, ela faz, fica quieto. A gente parece uma chavinha, ela faz, tum, você desliga. Mas na real é um beliscão, mas não dá a impressão que é uma chave que liga e desliga quando ela faz quieto. Aí eu parava e ela apertava, fica quieto. Essa senhora tirou uma peixeira, cara. Deu umas baforadas de charuto na minha cara.
E eu fiquei olhando, ela pegou uma peixeira assim, lavou no ar, na cachaça, não sei o que era. Eu tava em pânico, eu não sabia se eu corria, se eu olhava. E aí ela falou comigo uma frase que nunca mais eu esqueci. Ela falou, não vai doer, porque sua doença não é da carne, é do espírito, e o espírito não dói na carne. Entendi. Eu travei, mas eu fiquei. Aí ela pegou a ferida assim, apertou e não doeu. Ela pegou a faca assim, ó, e foi cortando a minha carne. Realmente ela... Cortou. Até encostar no osso e tirou uma ferida preta assim. Ela falou, ó seu hematoma aqui. Sua doença aqui, né? E o sangue descia solto. Ela pegou, jogou cachaça, falou, vai parar de sangrar já já. Mas aquilo ali, ela fez essa cirurgia em você incorporada, né? Incorporada, me cortou, me arrancou um pedaço assim de uns 2 dedos da carne, e o pus vazava e a carne podre. Ela falou, a sua doença. Você não terminou ainda, mas é isso que acontece. Ela sabe que tá, a incorporação, né? Sabe o que tava fazendo e é certeza absoluta que vai dar E na certo. hora que ela cortou, eu falei, já não vai doer, eu já tô morrendo de dor antes de acontecer. E de fato, eu não senti nada. Minha pele foi extraída, Nenhuma dor mesmo. me extraída alguns milímetros, talvez 1 centímetro de carne extraída com uma faca assim, sem anestesia, sem nada, eu não senti nada. Talvez eu pensei, É desse jeito mesmo. Eu também fui curado de uma forma dessa daí. Já vou contar pra vocês. eu pensei assim, né, André? Perdão. Eu tô tão nervoso que eu não vou sentir dor, deve ser isso. Mas depois fizeram um curativo, parou de sangrar, engessou de novo, já tinham comprado. Naquela época você comprava gesso na farmácia, já tinha preparado tudo, Já estava em casa? já estava em casa. Aí voltou na outra semana, tirou o gesso de novo, ainda tava meio preto. Isso no interior de São Paulo? Não, Pinheiros, né? Osasco. Osasco. Na realidade, Carapicuíba. Certo. Aí ela voltou na outra semana, continuou isso aí. Fez de novo, na segunda vez, passou mais uns 15 dias, tirou o gesso, ela falou, não tem mais nada. Aí minha pele cicatrizou e ela falou assim no primeiro corte, eu até hoje não esqueci. Não vai ficar cicatriz a não ser a que o próprio médico tinha feito em você. E você pode ver meu pé, André. Não tem cicatriz. É hoje. Não tem. Aí ela pegou e falou assim, agora você pode ir no hospital, mostra o seu pé pro médico, mas não fala nada do que foi feito. Cara, foi uma coisa tão até maldosa da minha parte. Eu peguei, fui no hospital e fiz assim com o pé pro médico ver. Ó, não tem mais nada que você queria cortar meu pé, porque ele queria amputar meu pé. Olha a maldade minha, cara. Eu fiz assim na cara do médico, ó meu pé. Ó meu pé, ó meu pé. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça, André. Que é a pergunta que eu sempre faço para as pessoas que me acompanham. O que aquela mulher sabia que o Hospital das Clínicas de São Paulo, algumas pessoas vão conhecer esse hospital, que fica ali no bairro de Pinheiros, Alto Butantã, lá em cima. O que aquela mulher sabia que aqueles 3 médicos que me acompanhavam não sabia? Deixa eu te fazer uma pergunta meia... Vamos supor, se o médico abrisse a tua perna e te fizesse uma cirurgia tradicional, você acha que você ia ser curado? Ele já tinha feito, não curou. É um achismo. Ele já tinha feito? Ele já estava querendo marcar a amputação do pé porque perdeu o controle. O osso ficou exposto, voltou, ficou em enfermidade, apodreceu. Certo. Ele tentou de novo, relimpou tudo, fez outras vezes, deu remédio forte, ele falou, não dá, vai ter que amputar o pé porque vai perder o pé do menino que apodreceu e gangrenou, eles chamam de gangrena, né? E essa vez que eles fizeram isso, ele cortou e... Ele abriu a ferida, o corte novamente, tirou toda aquela carne morta, lavou com os produtos, tirou todo o pus, que é uma coisa muito dolorosa. Costurou ou não? Costurou, engessou, aí eu voltava depois de uns 20 dias porque o pus ultrapassava, começava a vazar pelo gesso, eu sentia dentro ele grudando. Aonde o médico mexeu na sua perna, ficou cicatriz ou não? Foi o que essa senhora falou. A cicatriz que o médico fez vai ficar, a minha não vai. E inclusive ela mexeu ali, a cicatriz é que tá no hospital, certinho os 7 pontos. Ele cortou no mesmo lugar ou separado? Ou do lado? Não, ele cortou assim e ela arrancou aquilo lá e a pele fechou, ficou no mesmo formato que o médico de novo. Eu falei, como que ela conseguiu fazer isso? Então são perguntas
que uma pessoa que na época eu já estava indo para a escola técnica de metalurgia, eu tinha curiosidade. Eu sempre fui um cara que eu queria saber como é que as coisas funcionam. Por isso que eu estudei técnica em metalurgia. Eu tô te escutando há uns dias também. E aí eu queria saber o que ela sabe que um cara que ficou 5, 6, 8, 10 anos numa faculdade de medicina, mais 8, 10 anos de experiência aqui, não sabe. E o que que ela sabe? E isso foi o que me encaminhou para o espiritismo. Tentar descobrir aquilo que a medicina não explica, que o sistema humano, a carne humana, os estudos das faculdades, das escolaridades não sabe explicar. Pra uma pessoa leiga como eu, assim, é inexplicável, né? Você deve ter outra palavra. Eu tenho. Qual que é a palavra? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, provavelmente as pessoas que estão nos assistindo, alguém vai coincidir com isso aí. E se alguém quiser fazer pergunta aí no chat aí, o Hiroshi tá ali sentado ali, quiser ler no chat aí também, Rádio. Pode passar na pergunta, tá? Isso mesmo. Então vou falar para vocês. Existe aqui com nós aqui, por exemplo, talvez as pessoas que estão escutando, alguém que já foi uma vez no hospital, depois vai para o outro, depois vai para outro e está sempre doente com a mesma doença. Parece que vai no hospital, o médico não acerta, vai no outro, o médico não acerta, vai no outro, o médico não acerta. Eles nunca sabem o que tem, às vezes eles falam que já falam que não sabe, ou às vezes falam que você não tem nada. Eu mesmo já passei por isso, eu te contei essa semana que eu tinha uma dor na barriga aqui. Fui no médico, ele falou assim, não sabe, só me dava remédio pra dor. É tipo assim, fica aí esperando a morte aí, ou se passar, bem, se não passar. Só que o incrível, que você vai no médico do Brasil, o médico do Brasil... Resolve na primeira. Ele te olha, ele te toca, às vezes ele nem te toca, ele conversa, ele fala, você tem isso. Ele vai te encaminhar para um exame, lógico. Mas ele já fala, você tem isso. Aqui no Japão, não sei lá o que acontece. Então, mas algumas pessoas que eu conheço aqui, que inclusive nós estamos tratando lá, André, elas foram em hospitais, passaram por baterias de exame e eles falam, eu não sei. Pelo menos nessa parte eles são humildes. Não sei. É verdade. Eles são humildes e burro. Não sei. Mas para um cara que estudou, para mim, que eu sou técnico em metalurgia, se eu falar para você não sei, eu estaria assinando meu atestado de burrice da minha própria escola. Foi o que você falou pra mim, né, João? André, você mexe com reciclagem aí. Você sabe, acho que foi mais ou menos isso. Você sabe aonde que vende, você sabe como fazer. Você sabe o que reciclar, quais as separações exatas. Se eu perguntar pra você, você faz isso e eu falar pra você não sei, é estranho, né? É estranho, você tá assinando um atestado de burrice do seu própria capacidade. Sim, sim. Então, eu acho que esses médicos assinam um atestado de burrice, porque ele também não tem interesse em aprender. Não que ele seja burro, mas ele não tem interesse de se aprofundar. Falar, vamos tentar resolver, então. Será que não é um ensinamento que eles têm? Porque o japonês não faz nada sem saber, né? Eles têm que ter um mapa, eles têm que ter... Aí eu já pensei nisso também, mas o Japão, ele não é um país igual ao Brasil, que tem uma evolução no sistema, vamos se dizer, emocional e espiritual maior. Então a pessoa, o médico brasileiro, ele analisa assim, será que essa pessoa não tem problema espiritual? Porque uma coisa que eu posso te dizer com certeza, quando o seu problema é carnal, qualquer médico que você for, você explicar certinho, o médico pega e acerta. Porque ele é médico para isso. Entendi. Quando o seu problema é espiritual, pode ir em qualquer médico. Ele não consegue enxergar. Não consegue, né? Por isso que nós somos os médicos do espírito. E por isso que existem os médios. Não sei se é Por isso que são os médicos. É por isso, nós somos os médicos do espírito. Tem pessoas aí que foi naquele João de Deus, que agora tá preso, né? Que ele faz cirurgias que ninguém acredita. Chico Xavier, como que eu posso descrever? O médico do espírito também. No meu linguajar, me desculpa pessoal, quem tá assistindo aí, não é ofensa nem nada, monstro. O que significa... Não é monstro no mau sentido. Bichinho feio, não é o Godzilla. Não, jamais. No meu linguajar... É um monstro na capacidade. A capacidade é monstruosa. Monstruosa, extraordinário. Capacidade monstruosa, entendeu? Eu tenho uma admiração por ele, inacreditável. Porque é um linguajar Chico Xavier, ele psicografava cartas, né? Psicografava cartas, se eu não me engano, ele tem, não tenho certeza, eu acho que é 504 livros escritos de psicografia. Recebendo aqui, igual vocês estavam brincando agora, você está falando sozinho. Eu falei, não, estou respondendo que minha orelha está escutando. Ele recebia no ouvido e ficava escrevendo. Eu já fiz algumas psicografias, mas eu falei para eles parar, não é muito a minha praia. Eu acho que eu não nasci para ser um escritor. Quando eu era pequena, eu via nos jornais, ou muitas vezes em matéria, que a gente vivia na televisão, né? E não tinha internet quando a gente era pequena, né? E passava um monte de gente numa sala e várias pessoas assim do lado escrevendo, e a pessoa ali esperando
que a carta fosse para ele, que fosse de um parente dele, né? Aí falava assim, tal coisa, então a pessoa que tá... aí falava certas palavras, certos assuntos, que ligava a pessoa e falava, não, é para mim. É minha irmã, é minha mãe. É isso mesmo. Então nós conseguimos de algumas formas entrar em contato com o espírito, mas eu não posso especificar que eu quero falar com tal espírito que já desencarnado. É os que estão ali o que vão conversar. Então, suponhamos que você tem alguém na sua família que é desencarnado, você quer tentar um acesso, conversar alguma coisa assim, eu não posso dizer que consiga, porque eu não sei se ele estará ali no presente, pois são os nossos anjos e guardiões que traz eles conforme a necessidade deles. Então eu vou fazer isso aí para os que Visão. estão ali no momento.